Ipa, boa noite Brasil, boa noite mundo. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira. Vocês não imaginam como eu me sinto bem. A contagem regressiva, a partir de amanhã já começa da semana que vem e é assim, eu tenho um prazer imenso em fazer esse programa. Eu tenho consciência de que o que a gente faz aqui há quase 4 anos já é levar conhecimento, é levar coisas interessantes para as pessoas e isso nos dá um prazer incrível. Queria começar o programa de hoje lembrando e pedindo para os nossos telespectadores que orem pela alma recém-partida de um ídolo do nosso tempo, da nossa geração, faleceu há pouco, o cantor Michael Jackson. Polêmico, controverso, famoso, criou uma geração, grandes músicas e insiram-no nas suas orações para que a alma dele encontre aquela paz que provavelmente ele não estava tendo em vida. Por outro lado, eu queria mandar um grande abraço entre todos aqueles que nos assistem pelo Brasil afora e pelo mundo também. Sabemos que hoje temos até telespectador na Austrália nos assistindo. E especialmente o abraço de hoje, que eu também havia prometido, além de todos que nos vêm, para Ana e para o Tony, lá de San José, na Califórnia, Estados Unidos. Trazendo mais uma informação, o evento que nós havíamos divulgado a semana passada, que é o encontro, o Fórum Transpessoal, não será mais realizado na Cefaz, lá na Lagoa da Conceição. Em função de uma série de fatores, ele foi transferido para a sede do IZEM, do Instituto ZEM, e o evento será dia 3, 4 e 5 de julho próximos agora, na rua Lauro Linhares, 1075B, na própria sede do IZEM. Vocês podem ver a programação e com a notícia melhor ainda, o fato de a gente ter mudado o evento da Lagoa da Conceição para a matriz, para a sede do IZEM, fez com que o preço da inscrição, ou seja, o investimento do evento, do grande evento, fosse reduzido para 1/3 do valor inicial. Então a inscrição, vocês veem, é R$ 80 para 3 dias de palestras de primeira grandeza. A minha palestra é sábado das 8h30 às 10 da noite e eu falarei sobre a terapia dos fractais. Então, www.izen.com.br, vocês vejam lá a nova programação, o novo preço que acessível para todo mundo e fiquem sabendo desta forma. Pois bem, não lembro se eu tinha mais alguma coisa para falar, mas se for o caso, o nosso programa é ao vivo, a gente interrompe depois e fala. Eu trouxe aqui hoje, muito prazer eu tenho em recebê-lo, porque além de eu ser um fã incondicional, é uma pessoa que nos acrescenta muito. Estivemos recentemente juntos num evento também, onde ele fez uma brilhante palestra falando sobre sexualidade. Foi uma coisa fantástica. Está aqui o meu querido amigo, Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt. Boa noite, Paulo. Boa noite, Grego. É um prazer estar aqui na tua companhia e contribuir para acrescentar alguma coisa no conhecimento de neurologia. E desde que eu convidei o Dr. Paulo, primeira vez nós acabamos falando sobre os medicamentos, né? O uso abusivo de medicamentos. Foi. Na vez seguinte nós falamos sobre seu sonho que parece estar próximo de ser realizado, né? A criação de um centro de neurologia. Perfeitamente. Onde hoje nós temos aquela região de Santa Terezinha, Santa Teresa, Colônia Santana, e ele me trouxe ao Víscera agora de que há uma reunião breve e que vai dar tudo certo, já estou vendo aquilo realizado, vai dar. E desde a primeira vez que eu convidei o Dr. Paulo, eu queria falar sobre um tema, um dos temas que ele é fera em todos, mas isso importa muito. Você já ouviu falar alguma vez sobre epilepsia? E eu estava falando com o Dr. Paulo aqui nos bastidores, eu disse a ele, Dr. Paulo, cada 100 pessoas que eu perguntei se sabiam o que era epilepsia, 100 pessoas me responderam, sim, eu sei o que é epilepsia. É aquele negócio que a pessoa vira os olhos e começa a babar e cai na rua. Falei, vocês estão errados. Então, esta é aqui a impressão de que nós temos epilepsia. E por que eu queria trazê-lo para cá? Porque numa conversa informal, uma vez no lugar onde a gente se encontra,
ele começou a me falar sobre epilepsia da forma que vocês vão ver hoje, e vocês são uns privilegiados em ver isso aqui. Paulo, vamos começar a desmistificar essa coisa, então? Vamos. A crise que você acaba de descrever é aquela que mais marca a população, porque a população marca aquilo que é de mais dramático. Então, não é à toa que eles fixaram como exemplo de crise epilética a crise maior de epilepsia, outrora chamado de grande mal e, no momento, chamada de crise, ataque tônico-clônico. Mas aquela não é a única crise possível de epilepsia, aliás, aquela é a crise menos comum de epilepsia. Sim. Então, diversas outras modalidades de crise, elas passam em branco, ou são mal interpretadas, seja por médicos, seja por líderes religiosos diversos. E aí não é reconhecida como tal. A gente tem que ter em conta que epilepsia é um transtorno da eletricidade da córtex cerebral. O nome grego, e eu não estou ocupando a sua cultura, a sua raça, ele já sugere uma má interpretação, porque se você for ver no idioma grego, epilepsia significa algo que vem de fora, que toma conta, que ataca o indivíduo. Então, não é à toa que as religiões tomaram epilepsia como algo demoníaco. E essa interpretação religiosa, com certeza, foi a responsável pela equivocada interpretação dos fenômenos relacionados a transtornos transitórios da eletricidade cortical. Levar em conta que o cérebro nada mais é que um computador sofisticado, muito mais sofisticado do que esse que o Bill Gates vende para nós. Porque ele tem no mínimo 15 bilhões de células que comunicam-se entre si através de estímulo bioquímico elétrico. Então, se você imaginar que esse computador pode funcionar uma vida inteira sem dar nenhuma oscilação na sua atividade elétrica, isso não existe. Né? Isso não existe, né? Isso vai ocorrer fatalmente. Então, por isso eu estou convicto que crises fortuitas, ocasionais de epilepsia, você vai ver em 100% da população. 100% da população. É, mas aquelas que requerem cuidado médico, aquelas vão ser uma minoria. Então, talvez fosse mais interessante, quando a gente abordasse a epilepsia, a gente falar ela no plural, as epilepsias, e não no singular. Tantas são os tipos diferentes de epilepsia. Vamos começar a enumerá-los ou não? Podemos, tem formas de epilepsia que, tão benigna, você não precisa absolutamente prescrever nenhum tipo de tratamento. Porque a epidemiologia, a ciência que estuda a história das doenças, demonstra que uma condição chamada epilepsia rolândica benigna, ela vai embora ao final da puberdade, começo da adolescência, sem, apesar de qualquer tratamento. Posso fazer uma parte aqui, porque lembra que eu ia falar, que eu ia me lembrar de coisas. Me citaram um caso, quando eu disse que eu ia trazê-lo aqui, de um parente de uma pessoa que disse que essa pessoa, ao nascer, teve uma ausência de oxigênio, tem um nome próprio para isso, né? Hipóxia. Isso, uma hipóxia. A palavra grega. Isto, ficou azul, tudo isso aqui, reanimaram e não teve problema nenhum aparente. Houve uma pequena lesão, né, no cérebro e até os 20 anos de idade nunca houve nenhum tipo de problema que evidenciasse essa hipóxia. Acontece que essa pessoa, na sua juventude, numa determinada ocasião, saiu e tomou todas. Tomou um porre, vamos dizer assim. Tomou um porre. Esse porre deu-lhe convulsão e a partir de então essa pessoa passou a ter epilepsia frequente. Isso tem fundamento? O uso do álcool ou de algum estimulante pode ter fomentado aquela lesão a começar a ter esse tipo de manifestações, vamos dizer? Do jeito que eu te contei a história, o que você... Sim, pode. O que você está me descrevendo é uma pessoa que sofreu privação prolongada de oxigênio. Perfeito. Isso é uma das causas mais banais de lesão cerebral. Você pode ter crises de epilepsia como sintoma ou não. No caso que você me descreve, é bastante provável que o uso abusivo de álcool tenha precipitado uma anomalia subjacente. Que viria cedo ou tarde, vamos dizer, ou não? Não, ou poderia, ou se não provocada, poderia nunca se manifestar. Sim.
Mas eu recordo que álcool desencadeando crise de epilepsia é mais comum naquelas pessoas expostas a crises mioclônicas de epilepsia. Crise mioclônica é isso aqui, ó. Tá. Entendeu? Aqueles que têm essa modalidade de crise, estiramento brusco de um braço ou da perna, aqueles são sensíveis ao álcool. Outras modalidades de crise de epilepsia não o são. Mas, na sociedade aqui brasileira e mundial, é comum você usar mais outra droga além de álcool. A outra droga que eles costumam usar, aquelas têm propriedade de causar crise de epilepsia? Tem? Eu me refiro ao açúcar boliviano. Sim. Cocaína. Cocaína é epileptogênica. Ela por si só é capaz de causar crise. E se você olhar a sociedade, você vai ver que o uso de álcool comumente está associado com cocaína. Então é bastante provável que o caso que você me descreveu teve uma crise precipitada por esse tipo de substância e não o álcool em si. Pode ser, não se sabe, é? A informação foi o álcool. Sabe-se lá o que Então, pode ter desencadeado. mas ó, a crack contém cocaína, anfetaminas, existem aí vendidas com os mais diversos nomes, elas são causas de crises epiléticas. Já que nós estamos falando disso, de causadores, e aí a ayahuasca? A ayahuasca, o vinho da alma, a ayahuasca não é causa de crise epilética, Não, né? mas pode causar surto de esquizofrenia. Esquizofrenia. Na pessoa sensível, ela pode começar a ter alucinações. Independente de estar e de ter ingerido, fora da ingestão. Não, durante. A ayahuasca tem substâncias alucinógenas. Sim. Se você não está bem, se você usa a ayahuasca, vou criar uma situação. Se você é uma pessoa oprimida, ofendida psicamente, e vai ao ritual, que é um bom ritual, o ritual indígena, que usa a ayahuasca, e vai nesse ritual, que sabidamente ele atenua a ansiedade da pessoa, mas se ele abusa do uso de ayahuasca, essa pessoa terá uma tendência a ter alucinações. Alucinações não são uma marca registrada da esquizofrenia, mas são um dos sintomas mais comuns num surto de esquizofrenia. Tá, voltemos então à epilepsia em si, que você estava lá falando dos tipos, para que as pessoas não sabem que sofrem de epilepsia. Sintomas de epilepsia que ninguém dá o nome. Por exemplo, você disse para mim, naqueles intervalos que me chamou a atenção, você fala essa coisa de você, o que eu ia te dizer mesmo, o que eu ia fazer? Você disse que isso aqui já é um tilt e é uma epilepsia. Perfeito. Mas quando eu menciono assim para os estudantes da UFSC, né, e nos outros locais onde eu sou convidado a palestrar sobre isso, que eu pergunto a eles, ei, quem de vocês nunca teve a sensação num lugar estranho, que nunca esteve lá antes, ele está ali a primeira vez, ele diz assim para o colega, ei, eu já estive aqui antes. O déjà vu? Eu conheço esse lugar, déjà vu. Eu conheço esse senhor, eu não sei de onde, mas já vi ele antes, mas eu nunca vi ele antes na minha vida. Mas eu tenho a clara sensação de já conhecê-lo. Isso é o que os franceses descreveram como déjà vu. Sim. A outra protótipo de crise de epilepsia, um exemplo, aquilo que eu comentei. Tá, mas peraí. Por que isso aí é epilepsia? Que Esse fenômeno déjà vu. Eu pensar que eu já estive naquele lugar ou eu vi aquela pessoa? O fenômeno déjà vu tem várias explicações. Sim. Para um neurologista que estuda epileptologia, a explicação é que naquele momento houve alguma alteração na atividade elétrica do seu lobo temporal. O mesmo que explica, que lugar é esse aqui? Meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Isso. Quantas vezes? O que é que eu vim fazer aqui? Aí de repente você, eu vim aqui buscar uma caixa de fósforo. Isso. Eu vim aqui buscar uma colher. E você volta ao local de origem. Perfeito. Mas até você entrar no ar novamente, você aparenta ser um macaquinho coçando a cabeça. Isso. O que é isso? Que lugar é esse? E você estranha o seu escritório. Você estranha a sua casa por segundos. Então, isso os franceses descreveram com o título de Jamais vu. Agora, aquele outro abalo mioclônico que lhe falei, aquilo se você pergunta numa população, olha, vai numa escola ou vai num cinema, eu quero fazer uma pergunta a vocês, quantos de vocês não têm, quando estão caindo no sono, ou quando estão saindo do sono, vocês não têm isso? Com o streamlink. E tem que pedir desculpa para a namorada? Verdade. Ou a namorada pedir desculpa para o namorado? É como se... Pela pernada ou pela abraçada involuntária? Pela chacoalhada que dá, né? Aquilo a gente chama de abalo mioclônico benigno, noturno. Mas se acontece durante o dia, eu vou chamar aquilo de uma crise mioclônica. E vou lhe classificar como tal.
As pessoas dizem que isso aí é o espírito saindo do corpo. É o que lhe disse há pouco. De acordo com o profissional, ele vai buscar uma explicação. Com certeza. Eu venho aqui como neurologista e tento lhe dar uma explicação da minha ótica. Perfeito, perfeito. Muito importante isso. E como eu lhe disse no princípio, como eu vou explicar que uma estrutura sofisticada como o cérebro, com 15 bilhões de neurônios, vai ficar uma vida inteira funcionando como uma linha reta contínua? Isso não existe. Tem que dar um tilt mesmo. A gente oscila Com ao longo certeza. da existência. Então, pequenas oscilações da atividade elétrica ao longo da existência podem muito bem ser caracterizadas como crise de epilepsia. A pessoa vai ao consultório de um médico por causa disso? Não vai. Ela vai quando acontece o fenômeno maior, que lhe coloca em posição de insegurança. Sim, aconteceu, não lembra de nada, caiu. Houve um acidente. É. Aí ela procura o serviço médico. Mas tem pessoas que convivem perfeitamente bem com suas crises que a gente chama de parciais. Ele sabe do fenômeno, sabe a hora que está acontecendo, aquele cheiro estranho. Cheiro. Cheiro, a música que aparece às vezes, a mesma música. Medo repentino. Os italianos escreveram uma vez um menino com Mas como não confundir ataques isso? de paura. Paura, sim. Paura é medo, hein? Você é vizinho lá dos italianos, sabe bem o que significa isso. Sim. Desde que os italianos escreveram esse ataque de paura, medo, aí começou a se avolumar na literatura médica internacional a descrição de casos semelhantes. E por fim, neste tópico, eu gostaria de salientar a todos aqueles que nos brindam com a sua audiência que crises de epilepsia também podem ser prazerosas. Ao contrário da mitologia, que sempre foca ela pelo seu aspecto negativo, crises de epilepsia também são responsáveis por criação e por prazer. Criação e prazer? Sim. Há uma síndrome, como exemplo da primeira, há uma síndrome chamada síndrome da epilepsia do lobo temporal não dominante. Na maior parte dessas pessoas vai ser o do lado direito. Direito, sim. Quando as descargas acontecem do lado direito, o cérebro esquerdo é obrigado a trabalhar. É como que o cérebro direito dissesse ao esquerdo, vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar vagabundo. Então, dessa forma, talvez a gente explique a produção literária fantástica de Dostoiévski, que tinha epilepsia. A gente explique a fantástica produção literária de Machado de Assis. Outro epilético? Exatamente. A fantástica produção gráfica de Van Gogh. Se perguntam às pessoas que lhe assistem, quem foi Van Gogh? A imensa maioria deles vai dizer, aquele holandês maluco. Mas Van Gogh era um sofredor de epilepsia. Há poucos anos eu vi um menino de Lages, de origem mais que humilde, que foi posto para fora da escola porque tinha crise de epilepsia na aula. Então ele não foi alfabetizado. Não obstante não ter sido alfabetizado, ele desenvolveu um dom, um talento ímpar para fazer assim plantas arquitetônicas. Você acha que você E perguntei a ele, um dia ele me mostrou, trouxe no consultório do Serviço Nacional de Saúde, trouxe uma bobina com mais de 20 desenhos, um mais fantástico do que o outro. Aí eu dizia para ele, João, isso aqui realmente é coisa de louco? E ele ria com isso. Coisa de louco. Porque eu perguntava, como é que você desenhou isso aqui? Ele assim, doutor, eu me imagino que eu estou numa posição superior. E aí passo a fazer meus desenhos. Seus desenhos eram verdadeiras obras de arte. Eu perguntei a ele, mas João, você conhece o que é escala? Doutor, nunca ouvi essa palavra. Mas todos os desenhos dele eram numa escala. A gente observava com nitidez isso. E todos com um aspecto tridimensional. Aí, a coisa singular de ele se transportar para cima e lá de cima ele fazer seus desenhos. A quem se atribui o mérito desse dom? Olha, a gente teria várias maneiras de explicar o fenômeno. Sim. A mim, como neurologista conhecedor dele, eu sei que aquilo era um atributo da epilepsia. Tanto era atributo da epilepsia dele, que um dia ele insistiu comigo, mas Dr. Paulo, o senhor tem que me encaminhar para a cirurgia. Eu não aguento mais ter crise de epilepsia. E eu ponderei com ele na ocasião, João, você aceitaria perder o seu dom? Do desenho? Sim, o dom. Perder a capacidade de fazer desenho, em troca
de ficar sem crise de epilepsia após uma cirurgia bem sucedida? Ele pensou e me disse, sim, eu topo, eu aceito fazer a cirurgia, não importa qual o risco. Ele fez a cirurgia há cerca de 5 anos. Quantos desenhos é a palavra que ele usa para definir sua obra? Quantos desenhos o João fez depois da cirurgia? Quantos? Vocês são capazes de me dizer quantos desenhos ele fez? 0. 0. Valeu a pena? Para um cirurgião... Mas ele parou de ter crise? Não. Não parou de ter crise? E continua com crises. Em menor frequência que anteriormente, é verdade, mas as crises continuam. Mas mesmo que estivesse sem crises, você trocaria um dom fabuloso desse? Provavelmente não sei, dependendo daquilo que me fizesse mal. Agora, ele fez a troca e esse desastre aconteceu. Provavelmente ele está contabilizado na estatística do serviço de cirurgia que fez o trabalho como uma pessoa que está melhor. Mas ele está pior. Ele perdeu a sua grande virtude. Sim. Perdeu o seu grande dom. Atributo da sua epilepsia. Você falou de criatividade, né? Agora existe um mito dentro da epilepsia. Vamos hoje desmistificar, já que nós estamos falando, e nós vamos falar de outro assunto importante também dentro do mal de Alzheimer. Esse perigo, esse medo que as pessoas têm de socorrer uma pessoa que esteja tendo uma convulsão epilética, se a gente pode chamar assim, dizem que a espuma, a baba que o epilético solta, ela é contagiante e que a pessoa vai se infectar com isso e vai se tornar epilética. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, Grego. O Grego, você está falando da mitologia relacionada a epilepsias. A mitologia da epilepsia, ela é vastíssima. Impossível você discorrer sobre ela em meia hora. Você teria que ter 2, 3 horas para discorrer sobre isso. Dúvida, mas eu vou me ater às principais. Essa que você acaba de comentar é uma delas. E é horrível perceber que cidadãos aparentemente esclarecidos se negam a ajudar um semelhante por temor de que vai ganhar a epilepsia. Perfeito. Pelo contágio com a baba. Mas um outro mais apavorante ainda é relacionado à língua. As pessoas ainda acreditam que a língua é capaz de matar uma pessoa durante uma crise de epilepsia. A razão para essa crendice é porque a pessoa durante uma crise epilética maior, ela fica escura, cianótica como chamamos, porque nesse período da crise maior ela não troca gases. Acumulando gás carbônico no seu sangue, vai adquirir aquela coloração escura. Claro. No passado isso foi interpretado como sinônimo de ele engoliu a língua. Então temos que puxar a língua para fora. E pessoas com dentaduras originais belíssimas tiveram e estão tendo suas dentaduras destruídas para buscar, puxar a tal da língua que está no lugar onde sempre esteve. Então essa mitologia da língua é a mais bárbara. Eu costumo dizer aos alunos em tom de brincadeira, mais sério, que a língua é o órgão do corpo humano que mais se assemelha à propaganda do Bombril. Bombril, aquele de antigamente. Bombril, 1001 utilidades. Então, se presta a quase tudo nessa vida. Mas não se presta definitivamente, o senhor, a senhora que está nos vendo, não se presta a matar alguém durante uma crise de epilepsia. Puxa, olha que novidade. É muito claro que a gente, para mim, que a gente deve olhar assim a boca de uma pessoa que está numa crise de epilepsia do tipo maior, né? Por uma única razão. Não por machucadura na língua, porque quando isso acontece, é no momento inicial da crise. Então não adianta, não tem como evitar. Agora, a gente deve olhar a boca de uma pessoa durante uma crise maior, porque ajudar a respiração, né? Não, se ela tiver uma dentadura artificial, é possível que a dentadura tenha sido deslocada durante a crise e ela está bloqueando a passagem do ar. Perfeito. Então se vai lá na boca, se é o caso, a dentadura deslocada, você recolhe a dentadura artificial. Perfeito. Mas a olhar a boca para tentar puxar a língua para fora, isso é de um primitivismo que me deixa entristecido. Então fale para os seus que língua não mata ninguém durante crise de epilepsia, que ninguém engole língua durante crise de epilepsia. Que não vai pegar baba, não vai pegar epilepsia pela secreção. Baba. Esqueçam qual é um outro mito, doutor Paulo? Uma vez um paciente do interior, envergonhado, eu notava, e você deve ter percebido que naquela palestra que você falou há pouco aí, sobre neurologia e sexualidade, eu próprio estava meio constrangido de falar sobre o tema. Agora imagina
uma pessoa do interior, né, abordando o sexo. Ele veio para mim um dia, e muito contrariado, cabisbaixo, queria tirar algo a limpo. E me disse, Dr. Bittencourt, eu estive num colega seu, há coisa de 6 meses. E eu fiz uma pergunta para ele, mas eu não soube interpretar direito a resposta que ele me deu. Talvez o senhor possa me ajudar. Eu perguntei a ele se eu podia fazer sexo, porque eu sofro de epilepsia. E a resposta que ele deu foi, você pode fazer sim, Pedro, mas somente com moderação. Então, eu acho que os telespectadores podiam ajudar a identificar o que seria essa expressão enigmática, sexo com moderação. Ai, meu Deus. Isso é uma estupidez colossal, hein? Não, para que não paire dúvida. Sexo ao contrário, sexo faz bem para a epilepsia e para outras coisas também. Para tudo, claro, os benefícios do sexo. Mas a outra também é da Coca-Cola. Eu não estou fazendo, não sei por que cito esse drink norte-americano, hein? Mas Coca-Cola, o que ela tem de negativo é para a pessoa que sofre de enxaqueca, porque ela é riquíssima em cafeína. Sim. E cafeína é um analgésico, todos sabem. Mas esse analgésico, numa pessoa sofredora de enxaqueca, e geralmente é uma mulher, tende a obter um prazer, uma gratificação agora e puxar uma crise de enxaqueca horas depois. Esse é um tema que nós vamos fazer um programa exclusivo, num futuro breve, enxaqueca. Precisamos desmitificar e ajudar muitas e muitas pessoas que padecem deste mal. Mas isso é um assunto para um programa inteiro, não vai ser hoje. Outras, Dr. Paulo, outras questões da epilepsia, que comportamento podemos ter nós podemos ter, se dentro do seio da nossa família temos alguém com esses sintomas, o senhor acabou de dizer, e nós vamos dissertar outros sintomas aqui, que as pessoas podem achar que não seja epilepsia, mas é. Por exemplo, nos bastidores já estávamos falando, e o senhor disse para nós lá, que a idade é um dos fatores que faz com que a gente tenha determinados tipos de lapsos de memória, se assim podemos chamar, e que as pessoas confundem, ou é epilepsia ou não é, a idade ajuda a acentuar mais esses problemas. Olha, deixa eu lhe falar assim, eu vou falar como brasileiro do Sul, que investigou aqui nesta sociedade quais seriam as causas de epilepsia mais comuns. Perfeito. Perfeito. Então, eu acho que aquilo que eu encontrei aqui, eu não deveria extrapolar para um estado tão diferente como o Piauí. É possível que lá no Piauí a realidade seja outra. Mas sim. Aqui, entre nós, Santa Catarina, principais causas de epilepsia. A primeira é trauma de crânio. Trauma de crânio, uma batida. Isso. Tá. Segunda, cisticercose. Uma infecção. Infecção. Cisticercose. Cisticercose. Melhor definida por cisticercose, na verdade, é uma terceiro-mundice, que ainda graça entre nós. E, por fim, ataque febril na infância. A população açoriana definia tais ataques como... Febre acima dos 40? Não necessariamente, pode ser 38, 39, depende da sensibilidade da criança. Sim. A população açoriana definia esses ataques como ataque de vermes, ataque de bicha, no passado. Então é fundamental você conhecer a cultura do local, para fazer a pergunta apropriada. Se você faz essa pergunta para uma pessoa que vive numa comunidade açoriana, seu filho teve ataque febril na infância, uma das causas de epilepsia na vida adulta é essa, ela possivelmente vai dizer não. Mas se você perguntar a ela, seu filho teve ataque de bicho, ataque de vermes na infância, quando ele era pequenininho, aí ela vai dizer, sim, teve, 1, 2. E aquilo você pode correlacionar com as crises de epilepsia que essa pessoa está tendo na vida adulta. Mas dentro dessas 3 causas que lhe falei, a principal delas, ao contrário da ênfase que eu dei de maneira errada, a primeira é cisticercose, a segunda é trauma de crânio, a terceira é ataque febril. Sim. Aqui no sul do Brasil, provavelmente são essas 3. É evidente que qualquer outra condição que afete o funcionamento do cérebro pode desencadear crise de epilepsia. Um remédio, sensibilidade a um medicamento, pode desencadear crise de epilepsia. Os vícios podem, nós acabamos de falar disso. Cocaína é desencadeante de crise de epilepsia. A maconha. Maconha é droga antiepilética. Antiepilética. A polícia que me perdoe, mas eu estou aqui para falar
coisas, assim como coisas da ciência. A maconha somente não é usada como droga antiepilética por um preconceito idiota, estúpido. Sim. Então, quando eu sou perguntado por um adolescente que a nossa medicina, lamentavelmente, ela é mais rica em não e muito pouco em sim, sim, sim. E adolescentes adoram transgredir regras. Quando até no adolescente que ele quer, que eu percebo assim, que ele está a fim de fazer algo para contrariar. Eu digo a ele, se você quer realmente fazer algo, então faz o favor. Não me use álcool, não me use cocaína, não me use anfetamina, e o errado que você vai fazer é um baseado. Sim. Isso será perfeitamente bem tolerado. Não estou estimulando ninguém a fumar baseado, Claro, gente. não, claro. Só estou dizendo que nessa situação peculiar, em que há um estudante que está a fim de fazer algo diferente, se ele, a única coisa de diferente que o médico poderia tolerar seria o uso dessa substância. Porque ela tem atividade antiepilética demonstrada em laboratório, em experimentação. E o álcool? Álcool deveria ser proibitivo em toda pessoa que apresente como componente da sua epilepsia aquilo que eu falei, mioclonia, esse estiramento brusco. Porque o álcool por si só, ele é causa de abalo mioclônico. Uma pessoa que, mesmo não tendo epilepsia, se ele abusa desse lubrificante social, vamos chamá-lo assim, ele vai acabar tendo ataque mioclônico, por si só, por excesso de álcool. Então, mas em outras formas de epilepsia, a gente devia ser tolerante em relação ao uso. É difícil entender isso, mas vamos definir assim, moderado, circunstancial, social do álcool. Porque numa festa de criança, hoje em dia, que você vá, que alguém não lhe oferece bebida alcoólica, na hora que você proíbe um adolescente, você não pode fazer nada disso, nem isso, nem isso, nem isso, você está eliminando ele do convívio social. Perfeito. Ele vai ficar trancado na sua casa com o seu computador. Aliás, muitos, sem ter problema algum, já estão na dependência direta do computador. Então, eu acho que a gente devia ser tolerante em relação ao uso discreto de bebida alcoólica nesse ambiente de convivência social. Aliás, isso é uma medida que devia ser aconselhável para todos, não somente para a pessoa que tem crise de epilepsia. Você não deve consumir um engradado de cerveja e sair pela aí. Você não deve sair com um litrão de bebida escocesa, não, tem que ter e sair por aí. Então, use com moderação. Álcool, ele é uma droga, por alguns povos, usada há milênios. Mas por outros, como os nossos índios aqui da América, há pouco tempo. E você vê a desgraceira que isso causou entre eles, né? Com certeza. Diga uma coisa, quando uma pessoa as pessoas têm resistência a procurar médico, seja qual for o tipo de médico. O brasileiro, ele tem a mania fomentada também por todos os departamentos, que eu digo assim, as farmácias, todas essas coisas que não exigem que a lei se cumpra, ou seja, vender remédios sob prescrição médica, né? Quais são os sintomas que as pessoas deveriam tomar como um sinal de que você deve buscar um neurologista, que é o seu caso aqui, na questão da epilepsia? O que deve chamar a atenção de uma pessoa que aparentemente ela pode achar que é normal? Nós estamos falando dessas coisas que nós, na idade que nós estamos hoje, a gente levanta aqui, não sabe o que foi fazer, tem que voltar ao local de origem para que se lembre de onde a gente ia. Isso aí, você me disse em certa ocasião que isso é uma epilepsia, porque é um choquinho. Você falou que dá um curto-circuito no cérebro. O que é associado ao que nós estávamos falando nos bastidores antes? A idade, que é uma coisa normal, é um processo normal, você começar a esquecer essas coisas, e um processo que temos que procurar ajuda médica. Não, em relação à epilepsia, olha, vamos definir aspectos aqui. Isso. Epilepsia é um sintoma que inicia bruscamente e acaba bruscamente. Qual o sintoma? Depende da área do cérebro que está dando origem à disfunção elétrica. Se for o lobo temporal, você pode ter sensações relacionadas ao tempo. Exemplo, um flashback da sua vida passada. É mesmo? Você pode ter aquela sensação de medo, ou paura. Você pode ter, que cheiro estranho é esse? Que cheiro estranho que está aqui nesse teu escritório. E não tem cheiro nenhum. E não tem cheiro algum. E de repente o cheiro foi embora. Tá. Então você pode
Você falou música também? Você falou som? Você pode ter sintomas de natureza psíquica. Tipo? Alegria intensa, esfuziante, que começa e acaba bruscamente. Você pode ter raiva, que começa e acaba bruscamente. Sem fator originador? Sem. Única manifestação de epilepsia. Você pode ter a tremor repetitivo de um membro. E você quer parar aquilo e você não consegue. Você pode estar assim movimentando como se estivesse enrolando uma lã. E você diz, ei, para com isso. Ele fala, eu não consigo. Você pode estar como se estivesse pedalando. E você pede a pessoa, para esse negócio aí, vai. Eu não consigo. Você pode estar fazendo isso. Ele, para de bagunçar a aula, cacete. Mas eu não consigo parar de bater. Essas três últimas expressam crises originárias do lobo frontal. Mas pode ter crise que é alteração visual. Epilepsia, a enxaqueca, é uma condição que a gente sabe que está associada com transtornos visuais no seu começo. Sim. Pelo menos boa parte das pessoas vão referir isso. Mas você pode ter alteração visual como única expressão de epilepsia. Como assim? Me dá um exemplo. Quando ela se origina no lobo occipital, o lobo occipital da gente, esse atrás aqui, é aquele que interpreta a visão. Se o transtorno elétrico, a crise de epilepsia, estiver restrita, circunscrita ali, na parte de trás do cérebro, no lobo occipital, a única manifestação vai ser de natureza visual. Imagens estranhas que vão aparecer, grandes, pequenas e assim por diante. Caramba! De modo que quando esse sintoma começa a se repetir na vida do indivíduo e começa a gerar insegurança, aí ele deveria procurar um médico. Ao contrário, quando o sintoma dá prazer, como o caso daquela senhora norte-americana, que ela provocava crises reflexa de epilepsia. Ela esperava o final do dia quando surgia o pôr do sol. Ela abria a veneziana da sua janela, ficava fitando o pôr do sol e tinha uma crise reflexa de epilepsia, que era um prazer similar a um orgasmo sexual. Puxa vida. Vamos tratar essa forma de crise? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela é prazerosa? Então. Poxa, você, olha, sinceramente me surpreendi. Não fazia a mínima ideia de que isso... Sabe por que eu me surpreendi? Tenho certeza que você também, telespectador. Porque 90% das pessoas que experimentaram ou que experimentarem esse tipo de sensações que o Dr. Paulo acabou de dizer, certamente não procurarão um neurologista. Vão procurar um paranormal, vão procurar um centro espírita, vão procurar alguma igreja, vão procurar N coisas. Você concorda comigo? Concordo, porque infelizmente parte de nós médicos a gente estimula, instiga, ao invés de segurança, muitos de nós acabamos por provocar insegurança na pessoa. Não, eu não digo isso, não é insegurança. Eu digo que a palavra mais adequada seria as pessoas não querem que as pessoas saibam das coisas. Escondem das pessoas. É muito mais fácil vender-se mito do que se vender verdade. Esse é um aspecto, mas o outro que eu insisto em repetir é o seguinte, ó. Certos segredos, você somente vai revelá-los para uma pessoa da sua mais absoluta confiança. Com toda certeza. Se o médico não atua como um parceiro, não é capaz de gerar confiança na pessoa que ele está atendendo, esse segredo vai ser mantido a 7 chaves. Como eu vou falar para um médico que eu estou tendo crise de cheiro aí? O que ele vai interpretar de mim? Essa pergunta me foi feita por uma colega minha, que depois de vários anos tendo crises que ela não interpretava como crises de epilepsia, simplesmente ela achava aquilo estranho, aquele cheiro repentino que ela observava. E por várias vezes, gerando situações altamente constrangedoras, sem dúvida, pedindo ao esposo, ei, mostra aí seu calçado, acho que você pisou em algum cocô aí no caminho para a festa. Então, durante vários anos só tendo essa modalidade de crise, um dia apareceu a crise maior, em que ela machucou a língua e fez xixi. Eu próprio perguntei a ela, por que você não procurou um médico antes? Quando você só tinha ataques de cheiro estranhos. Sabe qual a resposta que ela me disse? Senti vergonha. Não. Ô Paulinho, como ela me chama, você não acha que ele ia me mandar para um psiquiatra se eu chegasse lá e dissesse, ó, estou tentando cheiro... Estou sentindo cheiro onde não tem.
Psiquiatra, é verdade. Você falou bonito. Tem razão. Tem razão. E os psiquiatras, infelizmente, nesse aspecto, também estão mal preparados para reconhecer epilepsia nesse contexto que a gente está discutindo aqui. Parece que boa parte da psiquiatria ortodoxa entende a epilepsia como a sociedade a entende. Ah, aquela pessoa com a crise grande, aquilo é epilepsia. Mas aquilo até o pipoqueiro da esquina diagnostica. O charme da nossa profissão seria identificar formas não tradicionais, entre aspas, de crises epiléticas. Essas que não aparecem, que só vão aparecer quando houver uma relação de cumplicidade, de confiança entre o médico e a pessoa que procura o seu socorro. Você tem toda razão. Sabe que eu conheci, depois que a gente começou a ter um convívio maior aqui, né? Eu conheci alguns pacientes seus. E eu via naqueles seus pacientes, sem exceção, nos que eu conheci, me disseram, olha, eu me trato com o Dr. Paulo há cerca de 10, 15, 10, 5 anos, não sei o quê. Felicidade, primeiro, por estarem se tratando. E o que me chamou a atenção também foi o tempo prolongado. A epilepsia, esses indícios dessas pessoas terem me dito isso, que há tanto tempo se tratam com isso. Perfeito. Compreendo o que você quer me falar. Qual é a duração disso? Exatamente. Isso Olha, tem cura, não tem cura, tem controle. Como é que evolui isso, né? De uma maneira assim, grosseira, aqui é uma cidade litorânea. Vamos usar o exemplo de um pescador. Fui ali na praia, dei uma tarrafada e peguei 100. A época é de tainha, então peguei 100 tainhas numa tarrafada só. Vamos imaginar que essas 100 tainhas sejam 100 pessoas que desenvolvem crise de epilepsia. Sim. Como é que vai acontecer com o passar dos anos? Ninguém sabe. Sabe-se sim. Ao fim de mais ou menos 10, 15 anos, mais ou menos 80 daquelas tainhas vão estar livres de epilepsia. Opa! 20 vão estar penando por crise de epilepsia. Uma minoria desses é candidato a um procedimento cirúrgico. A maioria não. Então, essa seria a evolução. Veja, é bem mais benigna esta evolução do que aquela que uma pessoa que tem diabetes, que precisa usar insulina todos os dias. Perfeito. Mas o preconceito social é voltado àquele que sofre de epilepsia, não àquele que sofre de diabetes. Certas doenças dão status social. Uma rejeição incrível. Poxa, epilepsia, nossa senhora, o cara é epilético, Deus do céu. Até os pais ficam envergonhados às vezes, e meu trabalho, basicamente, é de tirar essa vergonha para fora. Com certeza. Olha, você não tem motivo algum para sentir vergonha do seu filho. Dostoiévski é o grande escritor russo. Talvez nenhum escritor russo seja superior a ele. O pai era médico, o pai tinha aversão a ele. Provavelmente porque ele tinha epilepsia. Imagina, naquele tempo. Então, é bastante provável que o maior adversário que uma pessoa com epilepsia enfrenta no dia a dia é esse preconceito brutal, originário de onde? O preconceito, como eu digo, é o filho predileto, favorito da mama ignorância. E digo que é filho bastardo, porque preconceito não tem pai, só mãe. Então, se você combate a ignorância levando a informação, você atenua o preconceito e essas pessoas vão viver melhor. Vão ter acesso a emprego, enfim, acesso à dignidade existencial. Bom, isso que você trouxe hoje para nós aqui, eu achei fabuloso. Tenho certeza que para vocês também desmistificamos a epilepsia. Nós vimos que a epilepsia é uma doença como outra qualquer, tem controle, não é esse bicho, não contagia, não mata por asfixia, tem tratamento, tem bons profissionais, e se você tem algum desses sintomas que hoje, assim como eu me surpreendi, vocês souberam, procurem um neurologista, que vai ser melhor para vocês terem qualidade de vida e ajudar até o próprio neurologista, porque o neurologista precisa do paciente para desenvolver os seus próprios estudos. E eu gostaria, daqui a pouco a gente volta aqui, porque eu quero abordar... Pode? Só finalizar um detalhe. Vamos lá. Há cerca de uma semana, uma moça de São Paulo
me escreveu no fórum da página que eu mantenho na Universidade Federal de Santa Catarina. Pode dar o endereço aqui, já vamos lá. Não, é www.neurologia.ufsc.br. Fácil. Ali tem um fórum que a gente responde. Eu e um colega brilhante, Dr. Tournier, Marcelo Tournier. Também neurologista? Não, ele é médico fisiatra. Fisiatra. Reabilitação. Sim. Mas lá a questão da moça era o seguinte: o doutor poderia me ajudar, porque eu participo da igreja tal. E esses dias, durante o culto, eu tive uma crise. E meus companheiros da igreja, quando eu despertei, estavam em volta de mim. Rezando. Para espantar o capeta. Olha, se vocês têm epilepsia, têm crises assim desse tipo, seria conveniente você alertar o pastor. Ou o pastor adquire cultura sobre o que seja a epilepsia e suas manifestações, ou você caia fora dessa igreja antes que alguma malvadeza vai lhe ser feita. Relembre o caso de há cerca de 15 anos em São Paulo, um sofredor de epilepsia entrou numa igreja dessas pentecostais e teve o azar, o infortúnio, de ter uma crise lá dentro. Acabaram com a epilepsia dele e com o capeta também, na base da paulada. Apanhou, né? Mataram ele. Mataram? Mataram ele e o espírito junto. Então, esse tipo de tragédia somente atesta o nosso estágio de subdesenvolvimento cultural. Não é possível que você admitir uma coisa dessa nos dias atuais. O Brasil, gente, não é um país de ignorante, mas ainda contém no seu meio muita gente alimentada pela ignorância. Então, particularmente esses cultos assim novos, né? Fiquem atentos, né? Fiquem atentos. Levem informação ao pastor. Outro assunto que eu queria falar hoje, que é muito importante, muita gente se preocupa, e com toda razão, Dr. Paulo, o mal de Alzheimer, que eu tenho acompanhado algumas pessoas que tiveram, mães de amigos, pais, algumas pessoas que eu até me admirei delas terem passado por lado de lá, porque cerca de 6 meses antes eu conversava com elas perfeitamente e depois acabo sabendo que a pessoa passou para o outro lado por mal de Alzheimer. Teve uma caída brusca de tudo, assim, uma evolução tão rápida. Afinal, doutor Paulo, o que é o mal de Alzheimer? É uma coisa que todos nós temos tendência para ter. O que há de verdade em hereditariedade é uma coisa que pode ser detectada. E por que essa diferença de gente que padece 5, 6, 7, 8 anos em clínica e vai perdendo a memória e o reconhecimento de todos os seus, fica numa vida praticamente vegetativa, e por que outros têm um processo rapidíssimo e acabam em 6 meses, 5 meses, 4 meses? O Grego, me desculpe, mas você faz muitas perguntas numa só. Mas você é inteligente. Vamos por partes, você é um então. homem inteligente. Vamos por partes. Quem descreveu essa doença de maneira brilhante foi um médico alemão de sobrenome Alzheimer, em 1912. Então, devido à sua descrição brilhante, ele foi homenageado com o nome da doença. Com o nome. Agora, o que ele descreveu? Ele descreveu uma condição que começava depois dos 60 anos de idade e ia gradualmente produzindo deterioração cognitiva. Não começa de jeito nenhum antes dos 60? É excepcional ver esta condição antecedendo os anos 60. Perfeito. Então, é problema que surge depois dos 65 anos. Sim. Quando depois dos 80, a gente chama de demência senil tipo Alzheimer, tá, idêntica àquela que começa depois dos 65 anos, 60, mas começa numa fase tardia. O que é isso, afinal? O que o alemão descreveu de maneira brilhante é que algumas pessoas têm atrofia progressiva da córtex cerebral. A córtex é aquela camada que reveste o cérebro. Então, pessoas com Alzheimer começam a desenvolver atrofia gradual, particularmente nas regiões temporais. Aí vão perdendo contato com a realidade social que a cerca. Vão esquecendo nomes, vão esquecendo detalhes da sua cidade, onde é que eu moro, onde é que é a padaria, a farmácia. O meu parente, quem é, meu filho, minha mãe. Sim. Não confunde isso, porque esta condição é progressiva. Nunca confunde isso com esquecimento benigno, que vai acontecer em todos nós depois dos 40 anos de idade. Então não vá pensando que você tem doença de Alzheimer, porque você esqueceu o nome de um familiar que você não vê há 10 anos. É normal isso.
Tá, isso é bom, hein? Não vá pensar que você tem Alzheimer porque, eu esqueci a senha do banco. Isso é normal, gente. Quantas senhas a gente tem que guardar na cabeça da gente? Não vá confundir com Alzheimer o esquecimento benigno que ocorre depois de uma noitada generosa. Esse esquecimento, às vezes, é tão bem-vindo que é até bom que apareça para que você esqueça aquilo que você fez na festa lá. Claro, então, claro. Não pode agora você acordar de ressaca e dizer, meu Deus, o que eu fiz ontem, eu não lembro de nada. Então, tem certos esquecimentos associados ao estilo de vida da pessoa que você jamais devia considerar como sintoma de doença. Esse que eu estou descrevendo é um deles. Você vai num salão de cabeleireiro, é comum as senhoras dizerem umas para as outras, eu estou ficando esquecida, mas não há criatura que não fique esquecida depois de 50 anos de idade. A gente fica ao longo da vida abarrotando o nosso computador com informações, algumas úteis, mas a maior parte delas inúteis. E o cérebro nosso é igual à máquina ali do Bill Gates. Chega um momento que está tão atulhado, tão entupido de informações desnecessárias, que a gente chega na máquina do Bill Gates, a gente aperta lá a teclinha mágica, delete, e vai embora. Mas ninguém desenvolveu ainda uma teclinha mágica para chegar nos nossos arquivos cerebrais inúteis e dizer, jogar delete, as coisas fora. Perfeito, fora. Perfeito. Se fosse possível isso, as máquinas cerebrais, mesmo aquelas de mais idade, mais rodadas, readquiriam a capacidade de acumular novas informações. Mas você chega com 60 anos, você está atulhado de informação. Nossa. E quer que ele funcione como era quando você tinha 20, quando você estava enchendo ele, provendo ele de informação, ele não vai funcionar, ele está pesado. Ele está pesado. Além disso, é preciso que os telespectadores tenham claro que nunca se usou tanta droga legal como atualmente. Nunca. E não é raro você ver uma pessoa entupida, intoxicada por tantas drogas legais e um diagnóstico falso de Alzheimer por trás de tudo isso. Não há cérebro que resista à ação do tempo. Todo ele vai atrofiar em maior ou menor grau. As pessoas com Alzheimer vão exibir atrofia franca, não atribuível à idade. Não, isso é um processo doentio. Isso aqui avançou demais. Mas, às vezes, você nota uma atrofia diminuta, compatível com a idade do senhor, da senhora que fez o exame de imagem. E, na verdade... Você falou importante. Isso... Imagem. Detectável só por imagem. Não, detecta-se por imagem. O diagnóstico, de certeza, é biópsia. Tirar um fragmento do cérebro e botar no microscópio. Tá. Mas o que se vê, habitualmente, eu escuto a história clínica de deterioração progressiva da capacidade mental da pessoa, faço o exame que comprovo no exame que ele está lento cognitivamente, com alguns testes do tipo assim, por exemplo. 100 laranjas num saco, tiram 7, quantas ficam? 93. Menos 7. 93, 86. Menos 7. 69, 79. Veja, é normal a pessoa, quando colocada numa situação de pressão psíquica, cometer 2 ou erros desse. Mas é anormal a pessoa não evoluir no raciocínio. Exceto se ele nunca teve acesso à aritmética básica. Sim. Então você não deve fazer esse tipo de pergunta a uma pessoa que não conhece números e nunca foi ensinado aritmética. Mas aí a gente podia perguntar a ele, ei, quantos meses do ano tem? 12. 12. Fale ele para mim, faz favor, Grego. Estou examinando agora. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nota 10. Faz o caminho contrário agora. Dezembro, novembro, outubro, setembro... Perfeito. Ficou mais difícil. Ficou. Bem mais difícil. Ficou. Então, numa pessoa que está com a doença de Alzheimer, vai ser muito difícil ela fazer o caminho inverso. Ela pode até fazer o caminho de janeiro a dezembro, mas ela vai ficar com extrema dificuldade de vir para dezembro para janeiro. Tá. Mas quem pode fazer isso, o importante do que você está falando, você já continua, quem pode avaliar isso é um médico. Um médico que entenda um pouco, que tenha sensibilidade, que entenda um pouco de neuropsicologia. Perfeito. Isso é coisas básicas. Se ele não faz essa pergunta, olha, a pergunta que eu acho primordial na minha profissão, quando você atende um semelhante, a pergunta inicial, quem é essa pessoa? Se você não faz essa pergunta, você já vai começar tudo errado. E não vai chegar a lugar algum. Mas se você faz essa pergunta básica, a primeira, quem é você?
Quem é o senhor? Quem é a senhora? Onde nasceu? O que você fez na vida? Com que trabalhou? Se você faz essa pergunta e escuta a resposta, ela vai dizer claramente a origem do seu sofrimento. E daí aquele fator que eu vi nos seus pacientes, porque eu observei isso. Os seus pacientes, apesar de serem pessoas doentes, vamos chamar de doente, não é a palavra certa, vai, mas ela se refere ao médico dela como um amigo, não como alguém que está tratando-a como doente, mas está tratando como uma pessoa, como elas têm prazer em falar que estão sendo tratadas com você. Porque as tratam com decência, perfeito, como ser humano. Você já falou isso em vezes anteriores aqui. Mas voltando ao Alzheimer, Sim. é preciso ter em conta que existem outros problemas que mimetizam Alzheimer e que não são Alzheimer. Eu mencionei o uso abusivo de drogas legais. Perfeito. Como uma causa apavorante devido à quantidade imensa de pessoas que estão sofrendo gratuitamente, porque estão intoxicadas de drogas legais. Mas existe a tireoide, que você tem que pensar sempre, quando o indivíduo começa a claudicar mentalmente, você tem que perguntar, será que a tireoide desta pessoa está funcionando bem? Porque a tireoide é uma glândula que sacaneia o cérebro. Sim. Quando ela funciona demais ou funciona de menos, o cérebro vai pagar o pato. Então é preciso ver a tireoide. Um outro problema da modernidade, você lembra a cirurgia que é feita agora em pessoas obesas? Cirurgia bariátrica? Sim, redução de estômago. Perfeito. Aquela cirurgia está sendo associada dia após dia com quadros demenciais. Por favor, não quero desencadear temor em ninguém. Simplesmente comentar que aquela cirurgia induz a má absorção de vitaminas essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso. Uma delas, vitamina B12. Então, se você não repor vitamina B12, as pessoas que fazem cirurgia, aquela moda antiga, cirurgia bariátrica mais radical, em que é amputado parte significativa do estômago, sim, eles não absorvem mais vitamina B12 e meses após, ou anos após, começa a claudicar, a deteriorar mentalmente. Então, está magro e demente. Que belo, hein? Que adiantou. Então, se você tiver feito a cirurgia e está com algum problema do tipo, algum sintoma atribuível a uma disfunção do sistema nervoso, como irritabilidade, esquecimento além da conta, a alteração na sensibilidade digital, perda do tato, pensar nesta possibilidade e procure um serviço médico. E diga que você fez a cirurgia e interrogue a ele a razão dos seus sintomas. Com certeza ele saberá lhe responder e lhe tratar de maneira adequada. Caramba, quanta surpresa hoje aqui. Ah, mas deixa mais uma então. Uma causa comum de demência, porque a gente tem que enfatizar aquelas causas tratáveis, curáveis de demência, como essa, associada à deficiência de vitamina B12. Sim. Isso é uma causa curável de demência. A outra causa curável que é comum na sociedade é quando o sujeito bate a cabeça e desenvolve um coágulo. O coágulo a gente chama de hematoma subdural. E aquilo vai, com a ação do tempo, crescendo, 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 e vai prejudicando todo o cérebro à sua volta. E o tratamento é ridiculamente simples. Um furo no crânio, drena-se o hematoma, e no dia seguinte, adiós, demência normal, novamente. Quem está mais exposto a trauma de crânio, grego? É quem abusa do lubrificante social. Perfeito. Bate e nem lembra que bateu também, né? Nem lembra. Que está no estado. Isso aí. Gente, tudo que é bom passa depressa, né? E nós estamos em cima da hora. Olha, para mim foi, puxa, eu aprendi muito hoje. Eu tenho o privilégio de estar sempre encontrando com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo vai voltar ao nosso programa Vida Inteligente e o tema já antecipo para vocês. Nós vamos falar sobre enxaqueca no próximo programa. E a lição que eu tomo do programa de hoje é que a gente deve, tão logo exista uma dúvida na sua cabeça, todo mundo hoje tem um plano de saúde, todo mundo fala mal do SUS, todo mundo fala disso aqui. Se você não pode visitar um médico particular, você tem um plano de saúde. Vá atrás, vá no INSS, qualquer coisa, e procure um profissional para você ficar tranquilo mentalmente e você achar que aquilo é uma coisa normal, que você não está padecendo de Alzheimer nenhum, nem de epilepsia nenhuma, e que se você, por acaso, estiver com algum desses problemas, o profissional vai poder minimizá-lo, vai poder até curar, vai poder te dar uma sobrevida, uma ajuda bastante grande. Grego, eu queria, antes de acabar o programa, agradecer o teu convite muito gentil
Para mim é prazeroso Para nós também. vir aqui ao seu programa e vou lhe trazer vou lhe dar um presente. Opa, Eu acho que eu ao nunca lhe vivo? dei Ao nada. vivo Né? aqui? É um pequeno exemplar desse livreto. Eu me fartei de ver pessoas intoxicadas por remédios, por drogas legais. E fiz esse pequeno livreto há cerca de 2 semanas. Então, intitulado Uso Abusivo de Medicamentos. Que foi tema de um programa nosso aqui, né? Ali, para o senhor. Muito obrigado. Olha só, privilégio está aqui, ó. Tá, isso aqui que você publicou, se o meu público quiser, como é que ele faz? Poderia entrar em contato com a minha secretária, é uma pessoa muito educada. www.neurologia. Falar com Simone. Simone, através do quê? Telefone e-mail? 88. Anotem aí. 48. Não, 88. 88. 23. 8823. 34. 34. 00. 00. Repete? O código 48, aqui da cidade. Tá. 88. Sim. 23. 23. 34. 34. 00. 00. Como é que é o nome da sua secretária? Simone. Simone. Ela vai orientar onde esse livrinho está disponível. E vocês viram, o Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt não tem medo de falar a verdade. Está aqui. E eu ganhei um presentão. Muito obrigado. É um prazer. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Até sempre.